convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler primeiramente os versículos 32 e 33, depois, consequentemente, os versículos 46 ao 52. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos ler então Marcos capítulo 10, versículo 32 e 33. Diz assim a palavra do Senhor: Eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Feche teus olhos, curve sua cabeça, vamos orar? Bendito Deus, a tua palavra está exposta, Deus, e que o teu Espírito Santo haja poderosamente no nosso coração, em nome do Senhor Jesus, amém. Houve algumas marchas na história do mundo, na história do Brasil, marchas, por exemplo, como marchas militares, marchas estudantis, manifestações políticas em forma de marcha. Porém, esse registro da palavra do Senhor que nós acabamos de ler no versículo 32 e 33, está de frente para a nossa realidade, uma marcha diferente de todas as outras marchas. Essa, porém, é a marcha mais importante de toda a história da humanidade. Ela é importante porque essa marcha ela tem consequências eternas. É uma marcha que ela tem contrastes impressionantes. Se vocês leram o versículo 32 e 33, o versículo 32 diz que nessa marcha existe alguém que vai na frente. Quem é? O nosso general. A gente já inicia a mensagem dessa noite lendo um texto que nessa marcha rumo a Jerusalém, via Jericó, quem é que está na frente dos discípulos? Nada mais e nada menos do que o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o nosso Mestre, Jesus Cristo. Mas existe aqui, nessa marcha, alguns contrastes. Por exemplo, rumo a Jerusalém, Jesus, ele sobe para dar a vida, mas os discípulos sobem para viver a vida. Quanto mais perto da cruz Jesus chega, mais o coração dos discípulos se endurece, e os olhos embaraçados.
Quanto mais Jesus se esvazia, mais os discípulos se enchem de si mesmo. Quanto mais ele desce, mais os discípulos querem subir. E é nessa marcha, querido, rumo a Jerusalém, via Jericó, que Jesus começa a ver a identidade de quem está seguindo ele. E aí a gente entra no versículo 46, com o texto dizendo: então chegaram a Jericó. Esse é o ponto da chegada dos discípulos com Jesus na frente dessa marcha em Jericó. Agora, existem dois pontos de vista dentro dessa realidade da chegada dos discípulos e Jesus em Jericó. O primeiro é para os discípulos, ou seja, para os discípulos essa marcha é a marcha da restauração, é a marcha do cair a escama dos olhos, de começar a ver as coisas mais claras. Afinal de contas, Jericó era um posto de fronteira e alfândega. Lucas 19:2 diz isso: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, porque eram 25 quilômetros até chegar a Jerusalém, aproximadamente 1000 metros. Pense nisso. E aí, para os discípulos, era uma oportunidade de abastecimento, de provisões, local de reuniões em que grupos pequenos se organizavam para a viagem em conjunto, rumo a Jerusalém. Afinal de contas, era uma viagem pelo deserto. Lembra do bom samaritano? Quando ele foi salteado no caminho, ele estava fazendo sentido ao contrário. Ele estava vindo de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, aconteceu aquela situação com a vida dele. Então esse momento de Jericó seria a oportunidade do discípulo para se equiparem, para dar seguimento à caminhada a Jerusalém, até mesmo para se protegerem dessa estrada, dessa jornada. Então, para os discípulos, significava isso, Jericó significava isso. É como se você fosse fazer uma viagem muito cansativa, né? Alguns viveram essa realidade, e aí você para ali naquele ponto, vai comer um pão com linguiça, né? Vai beber uma água, um refrigerante, enfim, vai repor as forças, se reunir, se equipar para continuar então a caminhada. Então, o ponto de vista para o discípulo seria esse, entre o versículo 32 e o 33. Mas, querido, nessa realidade, Jesus, junto com o discípulo, está apenas passando por Jericó. Mas tinha alguém que estava em Jericó, literalmente. Tinha alguém que estava parado em Jericó. E para essa pessoa chamada Bartimeu, essa marcha, ela tem outro nome. Essa marcha tem o nome da Marcha da Salvação. E aí, a realidade de Bartimeu é completamente diferente da realidade do discípulo. Porque Bartimeu estava num lugar
E essa Jericó, queridos, é aquela Jericó lá de Josué, capítulo 6, versículo 26. Lembram disso? Josué, capítulo 6, versículo 26. Diz assim: naquela ocasião Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó, ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade, ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Ou seja, Bartimeu, ele estava sentado diante de uma cidade, vivendo em uma cidade que estava condenada. Jericó foi a maior fortaleza derrubada por Josué e seu exército na conquista da terra prometida. Essa provavelmente seria a Jericó que Herodes reconstruiu, porque se vocês lerem alguns textos que vai concordar com esse aqui, de Marcos 10, 46 e diante, você vai ver que um fala de um cego que entrava, outro fala de um cego que saía, outro fala de dois, um fala de dois cegos, outro fala de um, e às vezes a gente não entende essa questão, esse contexto. A verdade é que existiam duas Jericós. Era uma Jericó velha, acabada, destruída, e tinha a Jericó nova, reconstruída por Herodes. Essa sim estava condenada. Jericó também era uma cidade encantada, era chamada a cidade das palmeiras. Quando o vento batia na copa das árvores, as palmeiras esvoaçavam suas cabeleiras, espalhando sua fragrância e encanto. Seu nome significava lugar de fragrância. Era a cidade do inverno dos reis, com fontes de águas quentes. Suas ruas eram enfeitadas, ou seja, cidade do lazer e do luxo. Atraía multidões. Olha a cena. Os discípulos param nessa realidade para restaurar as suas forças e deparam-se com uma realidade completamente diferente daquilo que estava proposto para a caminhada deles com Jesus rumo a Jerusalém. Queridos, Jericó, nessa realidade, ele está sendo um divisor de águas, porque afinal de contas, os discípulos, eles estavam recebendo daquele local algo que já estava no coração deles, desejosos de quê? De que Jesus está indo na frente para que eles tenham uma vida tranquila. E tem aqui uma marcha para os discípulos chamada marcha da ambição. E aí, diante dessa realidade de Jericó, os discípulos, vendo toda aquela beleza, todo aquele luxo, água quente, um ambiente propício para que o coração e a cabeça, a mente deles começam a se encher de dúvida. Interessante é que Bartimeu está ali, está cego, os discípulos estão ali e quase cego. Os olhos turvos. Por último, Jericó era uma cidade às margens do Mar Morto. O Mar Morto é um lugar de sal. Nele não existe vida, nada floresce. E aí, queridos, baseado nesses dois pontos de vista, entre a realidade do discípulo e a realidade de Bartimeu, eu quero
citar apenas duas verdades nessa história. E a primeira verdade é para os discípulos, porque passar por Jericó seria uma oportunidade única para os discípulos. Para quê? Para rever a sua caminhada rumo a Jerusalém. Queridos, quem aqui está marchando rumo a Jerusalém celestial? Amém? A nova Jerusalém. Nós estamos marchando rumo a Jerusalém. E Jesus vai dar para a gente um ensinamento muito importante. Marcos 10, 32, o texto que nós lemos, diz assim: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Queridos, Jesus está ensinando para os discípulos, Jesus está ensinando para mim e para você nessa noite, algo que muitos crentes, seguidores de Cristo, já perderam: determinação, segurança, confiança durante a caminhada. Onde está escrito isso, pastor? O texto diz que Jesus ia na frente. Ou seja, Jesus, ele sabia exatamente o que ele veio fazer, para onde ele iria. Então ele não tinha dúvida nenhuma do que esperava por ele. Presta atenção, não responda para você mesmo. O texto diz que Jesus vai falar para o discípulo que ele iria para a cruz. Ele sabia que ia para a cruz, mas mesmo assim, o texto diz que ele ia na frente. Eu vou fazer algo agora que eu fiz no culto de oração de manhã. Se Jesus entrasse pessoalmente aqui e batesse no seu ombro e falasse para você assim: amanhã de manhã vão arrancar a tua cabeça, eu te pergunto, a tua cadência da tua marcha ia aumentar ou diminuir? Respondeu? Jesus ia na frente, e ele sabia o que ia acontecer. Se você fosse no médico amanhã, fizesse um exame, o médico fala assim: você está com câncer e tem 1 semana de vida, como é que você ia marchar? Queridos, Jericó é um lugar para se pensar para onde você está indo, que tipo de marcha você está marchando, porque para os discípulos era a marcha da ambição, da vaidade, do orgulho, da posição, da soberba. Era para os discípulos. Era um querer ser melhor que o outro, querer ter posição melhor que o outro. Isso você vai ver lá na frente, João discutindo isso com Pedro, e a família envolve isso. Essa não era a marcha que Jesus queria que eles marchassem.
porque tinha muita coisa esperando eles, e não era vida boa. Era um tempo de abastecimento, de proteção, de cuidado para os salteadores no meio do caminho, no deserto. Era alfândega. A palavra de Deus diz, no livro de 1 Pedro, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama ao mundo, as coisas o amor de Deus não está nele. Jericó é muito atraente nessa realidade, ela nos atrai, a beleza nos atrai. Então esse é o tempo para os discípulos refletirem sobre a marcha, porque lá na frente, querido, lá na frente, lá em Atos capítulo 2, o início da igreja mãe, a gente vai se deparar com uma outra realidade. Por quê? Porque a igreja está surgindo, a igreja está se organizando, e esses mesmos discípulos, eles já vão estar com o coração e com a mente voltada para uma igreja com fundamento em Cristo. Por quê? Porque esses homens que pararam em Jericó, eles se depararam com um ambiente judaico, queridos, um ambiente que o culto deles não era permitido entrar pagãos, e é quebrado um paradigma, porque o culto da igreja mãe era o culto expositivo, era o culto na praça pública. E o que é um culto expositivo, querido? Culto expositivo, os discípulos, eles incluíam os pagãos. Olha como é que muda, querido. Eles passam a incluir no culto deles aqueles que não eram descendentes de Abraão. E essa igreja, queridos, fundamentada em Cristo, ela vai viver em Atos 2, 42 a 47, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. E no versículo 44, a palavra de Deus vai dizer que eles tinham tudo em comum. Sabe como é que era o culto deles? Não tinha beleza, não tinha liturgia, não tinha sacrifício, não tinha lei, mas o culto deles, da sinagoga, tinha lei, e eles preservavam a circuncisão. Olha o que aconteceu na mente desses homens, querido, porque foi quebrado um paradigma em Jericó e na marcha a Jerusalém. Acabou a religiosidade. Esses homens foram plenamente transformados por Jesus Cristo. Esses homens marcharam rumo de fato a Jerusalém. E aí, querido, quando Atos 2,44 vai falar a respeito de que eles tinham tudo em comum, o primeiro culto deles, queridos, que eles faziam era de madrugada, antes do sol nascer. Eles faziam o culto expositivo, ia para a praça. Era tão importante o culto deles, que até questão governamental, isso acontecia no culto dele, decisões da própria região. E sabe o que acontecia, queridos? Quando acabava o culto de manhã, à noite tinha o culto da ceia. E quando a palavra de Deus diz que eles tinham tudo em comum, é porque ele não saía da igreja e não ia cada um para a sua casa não, querido. Acabou, que se dane fulano, se está doente, se está morto, se está vivo, se está passando bem, se está passando mal, eu não quero nem saber. Eu saí da porta para fora, eu vou para minha casa, está calor, vou ligar meu ar-condicionado, vou comer do bem melhor, e que lasque todo mundo. Eles tinham tudo em comum, sabe por quê? Porque o culto acabava, o texto diz que eles continuavam juntos. Eu não estou dizendo isso, querido, para você sair daqui do culto e querer se enfiar na casa de todo mundo, não. Mas se você sabe que tem alguém enfermo na igreja, querido, precisando de um milagre de Deus, você não precisa estar na casa dele, mas você pode botar seu joelho e passar uma noite orando pela vida dessa pessoa. Olha, querido, como é que mudou a vida desses homens. Quem é Pedro? Quem é João? Porque então os olhos deles foram abertos, porque eles entenderam para onde eles estavam indo de fato. Queridos, muitos de nós estamos marchando na marcha da ambição, querido.
muitos, e precisa cair as escamas dos olhos. Essa foi a lição que Jesus deu para os discípulos. Jericó, que ele deu um tempo de mudança, de transformação, de restauração para a vida do discípulo. O texto mesmo diz que, enquanto Jesus vai na frente, nós acabamos de ler, os discípulos estavam como, querido? Admirados. Como assim? O Senhor diz que está conosco, que nos ama, vai na frente, agora está dizendo que vai abandonar a gente? Que isso, Jesus? Vai deixar a gente sozinho? Eles ficaram admirados, porque enquanto Jesus estava com ele, estava tudo bem. Aí Jesus diz: não, eu vou me embora, vou deixar vocês aí. Eles ficaram admirados, não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. E a multidão, como é que estava? Com medo. Pelo menos isso, né? O discípulo não estava com medo, mas a multidão estava com medo, e os discípulos cheios de temor, admirado por tudo que estava acontecendo. Então a primeira verdade que eu vejo nesse texto, querido, é a realidade da vida dos discípulos, que não estavam entendendo nada, absolutamente nada o que estava acontecendo. Não sabia o que estava fazendo ali, não sabia para onde ia, não sabia o que ia acontecer. Porque se Jesus fala para Pedro assim: Pedro, você, cara, tu vai ser decapitado. Na verdade, foi ele que morreu de cabeça para baixo na cruz, não foi isso? E ele queria ficar o tempo todo velho, sem passar por privação nenhuma. E aí, se ele fizesse isso com um por um, eu tenho certeza que ia chegar até medo no coração deles. Muita coisa mudou, querido, depois dessa marcha. E a outra realidade é a realidade de Bartimeu. O ponto de vista de Bartimeu. Por quê? Porque na realidade de Bartimeu, aquela seria a única e a última oportunidade para a vida de Bartimeu. Já viu cego pular? Normalmente cego não pula, ele vai, né? Bartimeu deu um pulo. Porque Bartimeu entendeu que aquela ali seria a única chance dele, porque Jesus não iria voltar ali. Ele não iria passar ali por Jericó mais uma vez. Ele estava indo para cruz. Então, para a realidade de Bartimeu, era a última oportunidade. Mas essa marcha, ela vai terminar, queridos, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Marcos 11, 9 e 10, diz assim: os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. A palavra Hosana, querido, significa clamor pelo Salvador. Salva-nos agora. Foi exatamente isso que Bartimeu fez. Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus,
faz uma pergunta para Bartimeu. Ele diz: o que queres que eu te faça? E Bartimeu responde: eu quero ver. Diferente da história do paralítico do tanque de Betesda, que está com seu coração cheio de rancor, Bartimeu, ele vai direto. E aí, queridos, dentro dessa realidade, desses dois pontos de vista, entre a realidade e os discípulos, que não estavam entendendo nada, ia começar a marcha para Jerusalém. Eles não estavam entendendo o que ia acontecer. E a realidade do cego Bartimeu. Eu não sei qual das duas realidades você vive nessa noite. Porque eu fico impressionado com muitos seguidores de Cristo, e que você, quando confronta na palavra de Deus, ele vai dizer assim: isso aí não é para mim não, essa vida não é para mim não, a minha marcha é outra. Queridos, essa é a marcha da salvação. A marcha da salvação é o processo de santificação. Eu quero terminar essa mensagem, querido, fazendo dois tipos de apelo. O primeiro é para você que está como aquele discípulo, não está entendendo nada. Você vem à igreja, segue a Jesus, se esforça, participa da ceia, dá dízimo, dá oferta, mas você ainda não entendeu a marcha da salvação. Não entendeu. Queridos, se a sua visão está turva, e você duvida da sua salvação, qual é a muralha que põe dúvida no seu coração? Livro de Josué, capítulo 6, que nós lemos, a Bíblia diz que essa muralha caiu por terra. Qual é a muralha que põe dúvida no seu coração? Romanos 8:1, a palavra de Deus diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não anda mais segundo a carne, mas o Espírito. Assim como Jesus passou em Jericó, queridos, Jesus está passando aqui, amém? Eu creio nisso. A palavra de Deus me dá fundamento para isso.
Ele está passeando por aqui. E aqui para a gente pode ser a Jericó. Esse é o primeiro apelo. Você está confuso? Você tem dúvida da sua salvação? Se Jesus tomar você agora, você sabe para onde você vai? Ou você não entendeu ainda a marcha da salvação? Feche teus olhos. Querido, em nome de Jesus, frequentar igreja, dar dízimo, oferta, participar das atividades da igreja, não significa que você está salvo. Você pode estar fazendo isso tudo, e ainda assim, você tem dúvida. Então, queridos, essa pode ser a sua última oportunidade. Não, mas eu sou crente há 10 anos, querido, isso não importa. Pedro levou 27 anos na história, na caminhada. Você tem dúvida, querido? Se Deus te tomar agora, se você tem dúvida, querido, da tua salvação, em nome de Jesus Cristo, não fique com vergonha não, mas eu já sou da igreja de Brasilândia, eu sou ovelha de pastor, eu faço tudo, querido, isso, eu não estou falando isso. Eu quero saber se você tem dúvida da tua salvação. Se você tiver, querido, levanta sua mão em nome de Jesus. Levanta sua mão. Pode levantar, não fique com vergonha não. Pode ser a sua última oportunidade, querido. Sabe por quê? Porque o pecado, o significado dele é o estado mal da alma. Você pode estar aqui nessa noite, querido, com sua alma inquieta por causa do pecado, e você não confessou isso para Deus ainda. Você entrou aqui e esqueceu disso. E tem muita gente que recebe essa dúvida no coração. Pode ser a sua última oportunidade. É com você? Levante sua mão em nome de Jesus. Agora eu quero fazer um outro apelo. Se você chegou nessa noite aqui e você se sente cansado, porque a caminhada nem começou ainda faltaria 25 quilômetros até Jerusalém, mas você chegou em Jericó, você já deu o início da marcha, mas a caminhada está pesada. Querido, o texto que nós lemos do versículo 32, a palavra de Deus diz que Jesus, Ele vai na frente. Eu quero orar com você também. Você está cansado? Não precisa vir aqui na frente não. Levante só sua mão, eu quero orar pela tua vida. Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Eu quero orar. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a Tua palavra diz que o Deus desse século
cegou o entendimento do povo. Diante da tua palavra, Deus, nós queremos suplicar ao Senhor para que escamas sejam retirados dos olhos, Pai, do teu povo. Aqueles que têm caminhado, mas não têm conseguido entender, ó Deus, o que os espera, Deus. Abre os olhos, Deus, abre os olhos do teu povo. E por essas vidas que deram um sinal para o Senhor, que o Senhor possa restaurar as forças, Deus, o ânimo, o vigor, para continuar, ó Deus, a jornada. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso general, que vai na frente do teu povo. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque nós não estamos sozinhos nesta marcha. O Senhor é o nosso Deus. E diante da palavra do Senhor, quando Moisés está de frente para o mar, o Senhor diz: diga ao povo que marche. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.